No vídeo de hoje, o reinado de Davi. Davi ungido rei de Judá. Isbosete é coroado rei de Israel. Davi trata da ameaça filisteia. Davi conquista Jerusalém. A Arca da Aliança chega em Jerusalém. As guerras de Davi. Israel acumula riqueza. A administração do reino de Davi, a família de Davi. A rebelião de Absalão. Davi, um compositor, salmos não davídicos, instrumentos musicais, outras rebeliões e evidências arqueológicas. Não perca! Seja bem-vindo ao Diário Pentecostal Historiando, análise histórica e crítica sobre o movimento pentecostal brasileiro. Se inscreva no canal e siga nossas redes sociais. O povo que não conhece a sua história está condenado a repeti-la. Davi ficou arrasado com a notícia da morte do rei Saul e de seu filho Jonatas no monte Gilboa. Quando um amalequita lhe contou como havia ajudado o rei Saul a cometer suicídio, Davi ordenou sua execução. Desse modo, deixou claro que não sentiu nenhuma satisfação com a morte de Saul e que considerou o amalequita responsável pelo assassinato do ungido do Senhor. Em seguida, Davi se dirigiu a Hebrom, onde foi ungido rei de Judá. Ele tinha 30 anos de idade. Em Hebrom, Davi reinou sobre Judá por 7 anos e meio. Isbosete é coroado rei de Israel. Ao invés de reconhecer Davi, Abner, o comandante do exército de Saul, colocou o único filho sobrevivente de Saul no trono de Israel. Israel, neste caso, é o território ocupado pelas tribos do norte e por Benjamim. Porém, tendo em vista a vitória dos filisteus, é difícil dizer ao certo quanto desse território estava sob controle israelita. Em 2 Samuel, esse filho de Saul é chamado de Isbosete, que significa homem de vergonha, um nome nada apropriado para um rei. Em 1 Crônicas 8:33, aparece seu nome verdadeiro, Esbaal, homem de Baal, que foi alterado pelos escribas de Samuel. Disse que o reinado de Isbosete durou 2 anos, durante os quais houve conflitos entre seus homens e os de Davi. Quando Abner desertou para o lado de Davi, o poder de Isbosete se enfraqueceu e o rei de Israel foi assassinado por 2 dos seus oficiais. Mais uma vez, desejoso de eximir de qualquer cumplicidade, Davi mandou executar os assassinos. As tribos do norte foram a Hebrom e ali ungiram Davi como rei sobre todo o Israel. Davi trata da ameaça filisteia. A existência dos governos rivais de Isbosete e Davi era conveniente aos interesses dos filisteus, ao passo que o poder centralizado em Davi representava uma ameaça mais séria. Assim, o exército filisteu se reuniu no vale de Refaim, perto de Jerusalém, que era ainda um encrave jebuseu e, portanto, sob controle dos cananeus. O objetivo era isolar Davi de seus novos aliados do norte, em seu ponto mais vulnerável. Davi derrotou os filisteus nesse local não apenas uma, mas 2 vezes. Depois da segunda vitória, feriu os filisteus desde Gibeão até Gezer, pondo fim ao seu domínio sobre Israel. Davi conquista Jerusalém. O encrave jebuseu, chamado posteriormente Jerusalém, dividiu o território de Davi em 2 partes, Israel ao norte e Judá ao sul. Cercada por vales profundos de 3 lados e provida de boas fontes de água,
A cidade contava com grande potencial defensivo, daí não ter sido conquistada pelos israelitas até então. Tendo em vista sua localização central, também seria uma excelente capital para Davi, aceitável tanto para Israel quanto para Judá. Davi tomou Jerusalém usando seu exército pessoal, mas o relato bíblico não fornece detalhes. A referência a um canal subterrâneo sugere que Davi conhecia um túnel secreto, talvez aquele que liga a fonte de Gion, ao lado de fora das muralhas, ao interior da cidade. Davi se mudou para Jerusalém e, como o nome Cidade de Davi deixa claro, a cidade passou a ser considerada sua propriedade pessoal. A Arca da Aliança chega em Jerusalém. Depois de capturarem a Arca da Aliança, os filisteus a haviam levado para as cidades filisteias de Asdod, Gate e Ecrom. Quando a população de Asdod foi afligida com tumores, a arca foi enviada a Bet-Semes, em território israelita, num carro puxado por 2 vacas e sem nenhum condutor. De lá, foi transportada para Kiriat Jearim. Davi decidiu levar a arca para Jerusalém. Na primeira tentativa, Uzá foi morto quando estendeu a mão para segurar a arca. A segunda tentativa foi bem sucedida e cercada de festividades ao som de harpas, liras, adufes, sistros e símbolos. Davi dançou com todas as suas forças. Uma tenda foi levantada para receber a arca. E foram nomeados sacerdotes para realizar os sacrifícios exigidos pela lei. Assim, Jerusalém se tornou não apenas a capital política do reino de Davi, mas também o seu centro religioso, apesar do Senhor ter revelado por meio do profeta Natã que não caberia a Davi, mas sim a um dos seus filhos, construir um templo permanente para abrigar a arca. As guerras de Davi. Davi realizou uma série de campanhas militares agressivas contra as nações vizinhas. É difícil determinar a sequência cronológica exata de suas batalhas, mas no final, Davi assumiu o controle de um império de tamanho considerável. Quando os amonitas humilharam os embaixadores israelitas, raspando metade da barba e rasgando metade da roupa de cada um, Joabe, o comandante do exército de Davi, cercou Rabá, atual Amã, a capital de Amon. Os amonitas contrataram mercenários dos estados arameus de Bet-Reob, Zobá e Tobi ao norte. Joabe expulsou os arameus, mas eles se reagruparam e voltaram com um novo exército. Davi deslocou suas tropas para Elã, talvez atual Alma no sul da Síria, e derrotou os arameus, matando seu comandante Sobaque. Enquanto Joabe deu continuidade ao cerco a Rabá, Davi voltou a Jerusalém e, por essa época, cometeu adultério com Batseba e ordenou que seu marido, o heteu Urias, fosse morto. Além de ter seu nome denegrido por esses atos, Davi recebeu uma repreensão severa do profeta Natã. Por fim, Rabá foi tomada, o povo da cidade foi sujeitado a trabalhos forçados e a coroa amonita repleta de joias, pesando cerca de 34 quilos, foi colocada provavelmente apenas por alguns instantes sobre a cabeça de Davi. Davi derrotou os moabitas, poupando 1/3 deles e matando os outros 2/3. Davi, ou talvez mais precisamente Joabe e Abissai, matou 18.000 edomitas no Vale do Sal, na Arabá, ao sul do Mar Morto, e colocou guarnições em todo Edom. Em seguida, o rei de Israel voltou sua atenção para Hadadezer, monarca do reino arameu de Zobá, e tomou dele 1.000 carros. Considerando-se que Davi já retou ou aleijou todos os cavalos que puxavam os carros, poupando apenas 100 animais, ele parecia não considerar os carros importantes para os seus próprios exércitos. Os israelitas ainda travavam a maior parte de suas batalhas a pé. Quando os arameus de Damasco socorreram Hadadezer de Zobá, Davi os derrotou e colocou guarnições em Damasco. O reino de Davi se estendeu do ribeiro do Egito, Ade, Euarish, até perto do rio Eufrates.
Israel acumula riquezas. Davi tomou como espólio de Hadadezer escudos de ouro e uma quantidade de bronze. Toi, o rei arameu de Amate, certamente ficou satisfeito com a derrota de Zobá e, ansioso para firmar uma relação amigável com Davi, enviou seu filho Jorão a fim de parabenizá-lo e presenteá-lo com ouro, prata e bronze. Talmai, o rei arameu de Gesur, deu a mão de sua filha Maaca em casamento a Davi. Irão, o rei da cidade costeira fenícia de Tiro, também considerou importante manter relações amigáveis com Davi, e além de toras de cedro, enviou carpinteiros e canteiros que construíram um palácio para Davi em Jerusalém. Os últimos anos de Davi. A administração do reino de Davi. Sabe-se pouco sobre as práticas administrativas adotadas por Davi durante os seus 40 anos de reinado. Foi durante seu governo que surgiu o oficial encarregado de trabalhos forçados, imposto a cananeus e estrangeiros conquistados, mas não a israelitas. O censo de Davi, que suscitou a ira do profeta Gade, provavelmente foi realizado em preparação para uma reorganização fiscal abrangente e talvez visando o recrutamento militar. Por ironia, Davi teve grande dificuldade de controlar não o seu reino, mas sim a sua própria família, que lhe causou vários problemas nos seus últimos anos. A família de Davi. Do ponto de vista do autor do livro de Samuel, os conflitos internos e conduta sexual inapropriada na família real foram castigos divinos pelo adultério de Davi com Batseba e pela ordem do rei para assassinar Urias, o heteu marido de Batseba. Quando subiu ao trono, Davi tinha 2 esposas. Tomou para si mais 4 esposas durante seu reinado de 7 anos e meio em Hebrom, e várias outras esposas e concubinas durante o reinado em Jerusalém. A rebelião de Absalão. 2 filhos de Davi desencadearam uma sequência trágica de acontecimentos que levaram o rei a perder seu trono temporariamente. O filho mais velho se apaixonou por sua meia-irmã Tamar. Fingindo estar doente, Amnon pediu para Tamar lhe preparar e servir pão enquanto os 2 estavam sozinhos no quarto dele, e usou essa ocasião para estuprá-la. 2 anos depois, Absalão, o irmão de Tamar, por parte de pai e mãe, assassinou Amnon e fugiu para a casa da família da mãe em Gesur, a leste do lago da Galileia. 3 anos depois, Absalão foi trazido de volta a Jerusalém, onde obteve apoio do povo, demonstrando empatia por seus problemas e ouvindo suas queixas. Dirigiu-se então a Hebrom, onde se proclamou rei. Ao receber a notícia do golpe de Absalão, Davi, então, com pouco mais de 60 anos, fugiu imediatamente para Jerusalém, dirigindo-se a Maanaim, do outro lado do Jordão. Absalão entrou em Jerusalém e coabitou com as concubinas de seu pai à vista de todo o povo. Com esse gesto, o príncipe cumpriu a profecia de Natã e arrogou o poder real. Absalão perseguiu Davi do outro lado do Jordão e lutou contra ele no bosque de Efraim. O exército de Davi foi vitorioso e Absalão, que estava montado em sua mula, acabou pendurado de um carvalho preso aos galhos da árvore pelos seus longos cabelos. Joabe, o comandante do exército de Davi, contrariou as ordens expressas de Davi e cravou 3 dardos no coração de Absalão, enquanto este ainda se encontrava pendurado na árvore. Depois da morte de seu líder, a rebelião se desintegrou. Outras rebeliões. Davi ficou abalado com a notícia da morte de Absalão e desejou ter morrido no lugar do filho. Por fim, o rei voltou a Jerusalém sob aclamação popular, porém não universal. Outra rebelião, desta vez liderada por um benjamita chamado Seba,
também foi frustrada quando os habitantes de Abel Bet-Maaca, no extremo norte do reino, lançaram a cabeça de Seba para fora das muralhas de sua cidade sitiada. Ao que parece, Davi tinha prometido a Batseba que seu filho Salomão seria o seu sucessor do trono. Vendo seu pai envelhecer e enfraquecer, Adonias, o mais velho dos filhos sobreviventes do rei, tentou tomar o trono. Além de conquistar popularidade, Adonias também recebeu o apoio de Joabe, o comandante do exército de Davi. Quando o profeta Natã informou Davi que Adonias havia se proclamado rei durante uma grande festa em Enrogel, nos arredores de Jerusalém, Davi se viu obrigado a tomar uma atitude e ordenou que Salomão fosse proclamado rei. O sacerdote Zadok e o profeta Natã ungiram Salomão junto à fonte de Giom. A tentativa de Adonias de se tornar rei falhou e Salomão subiu ao trono. Davi faleceu aos 70 anos de idade, depois de reinar durante 40 anos. Evidências arqueológicas. Uma vez que Davi não é mencionado em nenhuma inscrição da época, há quem o considere uma figura fictícia. No entanto, em julho de 1993, uma estela de basalto incompleta foi encontrada em Tel Alcade, antiga Dan, no norte de Israel. A estela contém inscrições em aramaico e foi erigida por um rei arameu, provavelmente Azael de Damasco, de 843 a 796 a.C. Sua fama se deve principalmente à menção da Casa de Davi, sendo que o termo casa se refere a uma dinastia ou a um estado fundado por, e também era usado por várias outras nações no Antigo Oriente Próximo. Assim, cerca de 130 anos depois de sua morte, Davi já era considerado inequivocamente uma figura histórica. Também se propôs uma menção a Davi numa inscrição egípcia de Karnak, do tempo de Faraó Xosenki, 945 a 924 a.C., e numa restauração da linha 31 da Pedra Moabita, uma inscrição do rei Mesa de Moabe, 830 a.C., de Dibon, cidade localizada na atual Jordânia, apesar de nenhuma destas propostas ter recebido apoio acadêmico expressivo. Salmos. Um compositor. Davi era um arpista conhecido desde sua juventude. Aliás, foi por isso que o chamaram para servir ao rei Saul. Várias de suas composições foram preservadas nos livros históricos do Antigo Testamento, mas 73 salmos atribuídos a ele se encontram registrados no livro de Salmos. Alguns argumentam que o termo de Davi significa sobre Davi ou dedicado a Davi e não escrito por Davi. Não podemos ser categóricos, mas informações adicionais apresentadas em alguns títulos dos Salmos se encaixam no contexto da vida de Davi, descrita nos livros históricos. Escritores bíblicos posteriormente relembraram as aptidões para a música de adoração e sua habilidade para compor, tocar e inventar instrumentos musicais. Salmos não davídicos. Muitos salmos não possuem título e, portanto, não podem ser datados. Em alguns casos, porém, o contexto histórico é bastante claro, como no Salmo 137, que descreve o sofrimento dos judeus durante o exílio na Babilônia. Instrumentos musicais. É evidente que os salmos foram escritos para serem cantados. Não conhecemos as melodias, mas sabemos o nome de algumas delas. Não há como precisar a forma dos instrumentos musicais criados por Davi. Felizmente, porém, encontramos várias representações de músicos de diversas partes do Antigo Oriente Próximo. Muito raramente, descobre-se algum instrumento musical, como a lira encontrada no cemitério real em Ur, 2500 a.C. No entanto, o trabalho de reconstrução desses instrumentos antigos
permanece conjetural, especialmente no que se refere aos detalhes. Porque nada podemos contra a verdade, senão pela verdade. Segunda carta aos Coríntios 13:8. Se você gostou do conteúdo deste vídeo, se inscreva no canal, deixe o seu joinha, compartilhe e ative o sininho para receber do YouTube as notificações dos novos vídeos.